Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia, professor. Bom dia, Jéssica. Bom dia, professor. E Lorena? Estamos aí 5, acho que 10h37 a gente já retoma. Maria, confirmação, por favor. Bom dia, professor. Acho que não vai ter muita gente hoje, não. A aula gravada que foi de quinta-feira, ela teve um início bem parecido com o que foi a aula de terça-feira, tá? Só que a gente apresentou mais coisas. A gente já falou de arcos duplos, arcos triplos e fez uma aplicação de obtenção de ângulo. É quase uma aplicação para um arco metade, mas indiretamente, né? Usou os arcos duplos para obter a informação do ângulo menor. No caso lá, eu utilizei a informação que eu tinha do seno e do cosseno de 30 para obter o seno e o cosseno de 15 graus, fazendo uso através de um sistema de segundo grau, que é uma das formas que pode ser adotado. Não sei se alguém vai seguir por aquele caminho ali, mas é uma das formas de aplicar. Josué, faz a confirmação para a gente, por favor. Bom dia, professor. Obrigado. Se aparecer mais alguém, a gente volta para fazer a confirmação. Hoje o foco é a gente fazer a demonstração fazendo uso da construção para o da tangente. Então, a gente vai fazer uso das duas expressões que a gente viu, né, que é a soma de arcos para o seno, soma de arcos para o cosseno, e, em função disso, obter a demonstração do da tangente. Então, vamos lá. É o seno da soma, né? Deixa eu reproduzir a tela. É mais conta, mas no final o que interessa para a gente vai ser a expressão fechada da tangente. Teve gente que usou na atividade onde não deveria, tá? Atividade passada, teve gente que já fez uso de soma de arcos. Como a gente não tinha visto, aquilo ali não pode ser adotado como uma justificativa. Sara, faz a confirmação para a gente, por favor. Então, a partir de agora que a gente demonstrou a parte de soma de arcos, sim, vai poder ser utilizado. Pelo chat não, tá? Por áudio ou por vídeo. Para poder confirmar a identidade. Bom dia, professor. Bom dia, obrigado. Está registrado aqui na aula gravada, porque qualquer eventual uso do seu nome, você fica resguardada. José, confirmação? Oi, bom dia.
Bom dia, José. Então, vamos lá. Então, vamos escrever primeiro. Quem pode me citar a expressão do seno da soma? Como é que fica? Alguém pode dizer? Tammy e Iverson. Faz a confirmação para a gente, Iverson, por gentileza. Bom dia, professor. Bom dia, Iverson. Obrigado. A outra pessoa não está aqui, pelo menos não está registrado. Daqui a pouco a gente volta. Então, alguém falou? Ok. Seno alfa, cosseno beta, cosseno alfa. Ok. Seno alfa, cosseno beta, mais seno beta cosseno alfa. Nós já fizemos exercícios aplicando essa expressão aqui. E agora eu preciso do cosseno da soma. Quem lembra a expressão como fica? Não aparente. Tamo de novo. Laura e Tammy. Bom dia, professor. Bom dia, Laura. Obrigado. Tammy. Confirmação. O microfone ou câmera. Oi, professor. Ok, obrigado. Vamos voltar aqui. Alguém falou? Não. E aí, ninguém lembra? Cosseno da soma, como é a expressão? Seria seno de beta mais cosseno de alfa. Não, cosseno de beta vezes cosseno de alfa mais cosseno de beta vezes seno de alfa. Alguma coisa assim. Quase certo. A do cosseno ela é negativa. Ah, Tá? é. Sim. A gente, para organizar, a gente sempre tenta botar nessa ordem para ficar mais mnemônico, né? Para a gente poder lembrar mais fácil. Então, cosseno alfa, cosseno beta. Nada impede de você citar do jeito que você falou. Beta primeiro, alfa depois. Seno alfa, seno beta. Então, essa é a nossa expressão. Cosseno A, cosseno B, seno A. Diretamente a expressão do seno positiva do cosseno negativo. A gente vai ver que vai dar uma pequena variada nisso aqui quando a gente estiver na semana que vem falando do arco diferença. Eu poderia ter falado dos dois numa semana só. Soma de arcos e diferença de arcos. Mas eu acho que falar dessa forma em separado fica mais fácil de você absorver a informação, sabendo que o seno, a soma é repassada diretamente para a nossa expressão e a do cosseno só tem essa variante com relação ao sinal. O que a gente quer obter agora é a tangente de alfa mais beta. A gente não tem uma expressão para isso, embora a gente possa calcular fazendo essa forma, descobrindo isso, usando essa fórmula, descobrindo isso e fazendo a diferença direta dos dois resultados, nós chegaríamos também à expressão de alfa mais beta.
Então, eu vou fazer uso disso aqui. Eu sei que a tangente ela pode ser obtida pela fração de seno sobre o cosseno. Então, essa seria uma das formas diretas, né, de se obter a tangente da soma. Poderia obter magicamente por essa expressão. Então, a jogada que a gente tem aqui é que eu vou tentar modificar essa forma para uma forma fechada como essas duas aqui, que faça com que a gente chegue ao resultado de forma mais rápida. Ou pelo menos consiga lembrar desse resultado de forma mais rápida, para não ter que calcular tudo isso que está aqui em cima. Então, em teoria, o resultado ele vai ser mais simples do que ter que calcular tudo isso aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é vou substituir quem é o seno da soma na fração, do mesmo jeito que vocês falaram. Seno e o cosseno substituídos aqui em suas respectivas ordens. Então, se tangente da soma é seno da soma sobre cosseno da soma, eu sei que o seno da soma é toda essa expressão e o cosseno da soma também é toda essa expressão aqui. E aí? Qual a jogada? O que é que eu posso fazer para melhorar a minha vida? Yumi. Bom dia, Diogo. Faz a confirmação para a gente. Bom dia, professor. Bom dia. Ok. Vamos continuar. Mandar mensagem aqui. Não gosto de mandar mensagem na hora da aula. E aí? Alguma estratégia? Como é que eu posso me livrar disso aqui? Eu posso multiplicar em cima e baixo por uma expressão só. Então, vou fazer isso. Aqui. Não vou carregar essa expressão toda, não. Acho que eu vou fazer em ordem. Então, a primeira camada foi essa. Está aqui. A segunda camada foi esse desenvolvimento. E na próxima camada, deixa eu copiar isso aqui. Na próxima camada, já vou colocar diretamente a substituição. Remover essa parte de cá. Pronto. Nessa outra camada aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar um barra frac entre esses dois. Então, eu tinha essa fração, eu vou escrever direto melhor, barra c dot, barra fac. Aqui eu quero que apareça uma tangente, então eu teria que dividir pelo cosseno. Então vamos tentar dessa forma. Beta dot. Tá? Então, ó, a estratégia que eu estou adotando aqui é, eu estou multiplicando esse desenvolvimento que está de cá. Como está essa multiplicação, para não haver risco, eu vou pegar essa parte de cá e vou colocar um barra. Vocês podem ir perguntando para entender o que eu estou fazendo aqui, tá?
Apesar de eu estar colocando nesse momento só símbolo, mas pronto. Então, eu coloquei um parênteses aqui, só para a gente ver que esse produto está todinho aqui nessa soma por esse produto de cá. Então, daqui, eu apenas usei a propriedade da tangente, que pode ser obtida pela soma do seno pela soma do cosseno. Daqui para cá, eu substituí o desenvolvimento, tanto aqui quanto aqui. Substituí o desenvolvimento que a gente já tinha demonstrado na aula passada, que são esses dois aqui. Daqui para cá, o que foi que eu fiz? Eu multipliquei em cima e baixo por cosseno de beta, seno de beta. Eu estou alterando a conta fazendo isso? Não. Não, né? Porque multiplicar e dividir por seno de beta, seno e cosseno de beta, é a mesma coisa que eu estivesse multiplicando por 1. Porque se eu cancelo esse com esse com esse, isso aqui é um fator produto 1. Ótimo. Então agora eu vou fazer uso da propriedade inversa da fração de fração. O que é que a gente tem na fração de fração que normalmente a gente usa? A gente tem que, se eu tenho uma fração de fração, eu repito a primeira e multiplico pelo inverso do segundo. Então é como se eu estivesse aqui multiplicando pelo inverso do segundo, isso aqui. Eu vou só dar uma organizada para a gente ficar mais visível. Cadê a primeira igualdade? É essa. Vou repetir ela aqui. Pronto, ela está repetida aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a segunda parcela, que começa aqui e termina nesse barra light. Vou remover. Não é bem essa, não. É já na igualdade. Aqui. Segunda parcela. Essa daqui. Até o barra light. Pronto. Tira essa segunda parcela. Estou substituindo ela aqui. Certo. Ok. Agora eu vou pegar esse cosseno daqui. Right. Substituindo o canto errado. Acho que eu quebrei a função fazendo isso. Ele sumiu daqui e desapareceu. Cadê? Igualdade. Barra left. Aqui primeiro está certo. Vezes dot. Aqui está certo. Dot cosseno beta. Dot cosseno alfa. Não. Eu acho que eu tentei poupar trabalho aqui e acabei complicando mais. Deixa eu refazer isso aqui. Ou só explicar essa parte. Cadê a igualdade? Barra frac, passe dot. Tá. O que eu queria fazer aqui era, passei esse cosseno de cá para o lado de cá e essa expressão para lá. Deixa eu repetir isso. Tentar de novo. Pronto. A expressão está toda aqui. Vou primeiro pegar essa parcela daqui.
eu tenho esse barra fac, que ele se encerra aqui. Então, e aí eu pego todo esse left até aqui. O cosseno está certo. Ele está certo. O segundo está o cosseno, só que está aparecendo 2 aqui ainda. Um momentinho e eu já libero a entrada. Barra left, até aqui, contra cosseno, certo? C dot, barra. Tá. Agora, pronto. Aqui. Resolvi. Então, por que eu fiz essa etapa aqui? Só para deixar claro que eu tenho um produto entre isso e isso, isso e isso. E eu vou fazer uso agora de fração no sentido inverso. Que é como se eu pegasse, repetir a primeira, está aqui, e multipliquei pelo inverso do segundo. E isso é que eu vou colocar na fração. Aqui embaixo era um produto, então estou usando de comutação aqui. Então eu posso passar essa parcelazinha daqui do produto para o lado de cá e essa para o lado de cá, sem alterar a minha conta, a sucena. Sucena. Ué, o cara desistiu. Vamos voltar para lá então. Bom, agora a gente vai reescrever isso aqui como uma fração de fração. Posso usar isso aqui mesmo? Copiar isso. Então, para escrever tudo isso aqui com uma fração de fração, eu vou colocar igualdade aqui, barra, fac. E o que que a gente tem? A primeira está correta. Então, é toda essa fração aqui, que vai left até right. Então, vou ver. Vou botar um aqui só para eu ver se está correto. Certo, a expressão está certa. E no outro é o inverso, né? Então seria aqui eu botar barra frac, 2 pontos, a parte de baixo, que é esse right, até esse left, fica em cima, e a parte cosseno e cosseno fica embaixo. E essa igualdade some daqui. Vocês conseguem visualizar isso aqui? Não adianta muito não ampliar. Então, ó, o que é que foi feito aqui? Quando a gente olha daqui para cá, a gente consegue perceber a fração de fração que foi feita, que é repetir a primeira, que é essa expressão que está aqui, e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, a segunda fração é essa, a parte de baixo está aqui e a parte de cima está cá. Então, se eu posso sair dessa fração e vir para essa da fração daqui de cima
e a gente sabe que o resultado está correto, eu também posso fazer a volta, que é estar nessa daqui, que já é o produto da segunda, e voltar para uma fração de fração. Dá para entender essa etapa da conta aqui? Sim. Então, agora, o que eu vou fazer é uma separação de denominadores. Nessa próxima etapa. Estou fazendo questão de escrever a equação uma abaixo da outra para vocês poderem fazer a devida comparação. Então, ó, nessa expressão do jeito que a gente está vendo aqui, eu tenho seno de alfa, cosseno beta, mais seno beta, cosseno alfa, tudo sobre um único denominador. E aqui eu vou fazer a separação disso. De que forma? Eu tenho aqui. Eu acho melhor eu escrever isso. Vamos apagar aqui a primeira todinha. Então, tem tudo isso. Vou apagar aqui a segunda. 1 barra fraca. Então, na primeira parcela aqui da fração, eu vou ter barra fraca. E aqui vai ficar seno. Não vou colocar, só por questão de ser rápido, o pontinho. Então, seno alfa, cosseno beta, está aqui, dividido por cosseno beta, seno beta. Deixa eu ver se está dando para ver. Ok. Somado com barra fraca, 2 pontos aqui. Denominador já vou colocar direto. Cosseno beta, seno beta. E na parte de cima da fração, aqui eu tenho seno alfa, cosseno beta, então a outra é seno beta, cosseno alfa. Dá uma pausazinha só para a gente se situar com o que está aqui. Só coloquei aqui a parte de cima. Então, eu tenho aqui, ó, seno alfa, cosseno beta, mais seno beta, cosseno alfa, com um único denominador. Eu apenas fatiei essa expressão em 2 denominadores, um para cada um. Isso altera daqui para cá? E aí? Não. Cosseno alfa, cosseno beta está sobre cosseno beta, seno beta. Ok, está correto. Mais barra fraca, cosseno beta, seno beta. O símbolo aqui é de menos. E depois fico com, eu já coloquei cosseno alfa, cosseno beta. Agora fico com seno alfa, seno beta. Tá ficando grande a conta, mas a gente já vai começar a fazer as diminuições. Tá? Então, ó, recapitulando aqui, agora que está com as equações em tela. Tangente da soma é o seno da soma com o cosseno da soma. Cada uma dessas duas expressões a gente sabe que fica com esses formatos aqui. A única jogada aqui, o pulo do gato que foi feito daqui para cá, foi multiplicar e dividir por cosseno beta, seno beta. Certo? Quando eu faço isso, eu peguei aqui e comutei
essa fração, essa parcela aqui, denominador de K, com esse denominador de K. Então, eles trocaram de ordem e ficou desse jeitinho aqui, para facilitar o entendimento de que isso aqui é já um resultado de uma fração de fração. Então, eu fiz o retorno dessa fração de fração para isso aqui. Quando eu cheguei aqui, eu peguei esse denominador e repliquei ele para cada uma das parcelas, tanto da soma quanto da diferença, como a gente pode ver aqui. Então, aqui tem o cosseno beta. Seno beta apenas, eu, primeira parcela, cosseno beta, segunda parcela, cosseno beta, seno beta. A mesma coisa aqui embaixo, cosseno beta, seno beta, foi repassado para a primeira parcela e a segunda parcela. Feito isso, a gente já começa a ter algumas coisinhas aqui, ó. Cosseno beta está aqui e está aqui em cima também. Aqui eu não poderia fazer a simplificação porque o termo está geminado para cada um desses carinhas. Aqui, como eu separei, botei um denominador em particular para cada um, aí já posso fazer as simplificações. Então aqui, ó, cosseno desse e cosseno desse eu vou poder eliminar. Aqui, seno desse com o seno desse, eu posso eliminar. Aqui, todo mundo... Não, todo mundo não. Aqui vai ficar esse cara, eu posso eliminar com esse de cá. Então, esse e esse ficam. E aqui, esse cara, posso eliminar com esse de cá. Não era bem a expressão que eu queria, mas é uma expressão válida. Deixa eu copiar essa fórmula. Copiar. Não, acho melhor escrever essa diretamente. Ela vai ficar menor. Então, vamos lá. A primeira fraca aqui, eu vou me livrar no corte do cosseno de beta com o cosseno de beta. Cosseno de beta deixa de existir aqui. E na parte de baixo dele, o cosseno de beta também deixa de existir. Aqui eu vou me livrar do seno de beta com o seno de beta. Então, o seno de beta sai daqui. Seno de beta sai daqui. Na parcela daqui de baixo, o cosseno de beta com cosseno de beta. Cadê a fração? Essa aqui. Cosseno de beta. Cosseno de beta. E aqui, seno de beta e seno de beta. Seno de beta com seno de beta. Ficamos com essa expressão. Que aí eu posso reescrever ela de forma mais bonitinha. De que forma? Eu posso escrever aqui. Não posso melhorar. Desse jeito, dessa escolha que eu fiz aqui, eu não poderia melhorar. Por quê? Porque eu tenho cosseno sobre cosseno aqui, eles são diferentes. Aqui eu tenho seno sobre outro seno, que são diferentes. Então, todo mundo aqui ficou diferente. Então, não foi uma boa escolha pegar esse carinha daqui como cosseno beta e seno beta. Aí eu olho para cá novamente e vejo qual seria a minha melhor escolha. Então, eu perdi aquela expressão, não copiei ela. Quando eu usei aqui cosseno beta com seno beta, eu cancelei aqui cosseno beta com cosseno beta. Sendo que, se eu tivesse colocado aqui seno alfa, cosseno alfa, será que tinha melhorado para mim? Eu teria que cancelar aqui cruzado. Deixa eu botar qual é a expressão final que eu quero aqui para me situar. A expressão final deve ser. Aí vocês me ajudam aí a gente escolher um carinha, um candidato para aquela divisão ali. Barra frac tangente de alfa mais
tangente de beta. Aqui embaixo tem que ficar 1 menos tangente de alfa barra C dot tangente de beta. Tá? Essa aqui é a forma mais conhecida e é a que a gente está querendo chegar ao resultado final disso aqui. Essa daqui é uma expressão válida, só que quando eu cancelo aqui, cosseno desse com cosseno desse, o seno desse com o seno desse, eu vou ficar com a expressão cosseno de alfa com cosseno de beta, que não vai dar tangente de beta, então vai ser uma expressão mais difícil de lembrar. Que é aquela expressão que eu estava escrevendo aqui. Vou até colocar ela e a gente depois corrige ela. Eu cancelei na de cima. Cosseno de beta, cosseno de beta. Então esse saiu. E esse saiu. Na segunda aqui. Seno de beta. Com seno de beta. E pronto. Aí na de baixo. Fui cosseno de beta. Cosseno de beta. Opa. Deu errado. É isso, cosseno de beta. Pronto. E aqui, cosseno de beta, né? Seno de beta. Esse. Seno de beta. Então, pela escolha da gente ali, de quem a gente botou para multiplicar e dividir, a expressão final terminaria nesse caso aqui. E coisa que a gente não quer. Mas aqui a gente está vendo que aqui resultou em 1. Para aqui resultar em 1, significa que esse cara de cá teria que ser cosseno alfa. Aí teria cosseno em cima, cosseno embaixo. Então aqui teria que ser cosseno alfa. E aí? Dá certo você botar cosseno alfa ali? Alguma ideia? Bom, daqui eu estou vendo que para esse aqui ter dado isso aqui, precisava que aqui embaixo fosse cosseno de alfa. Então, no lugar de seno beta, eu precisaria aqui cosseno de alfa. Deixa eu até colocar ele aqui já e a gente vai corrigindo. Vamos substituir aqui cosseno alfa. Cosseno alfa nesse. E aqui também. Cosseno alfa. Pronto. Deixa isso aqui parado. Eu sei que nessa parte de cá eu precisaria ter cosseno alfa. Aqui, para aparecer a tangente, eu ainda assim precisaria do cosseno beta aqui. Cosseno beta e cosseno alfa. Cosseno alfa cancelaria com esse, ficaria seno beta. Cosseno alfa, cosseno beta. Do jeito que está aqui. Então, corrigindo essa de cá, cosseno alfa e cosseno beta.
cosseno alfa. E aqui na de baixo. Opa. Barra left. Seno cosseno mais seno cosseno. Tá. Cosseno alfa aqui. Cosseno beta. Cosseno alfa é aqui. Vamos ver se está correto. Cosseno alfa, cosseno beta. Cosseno alfa, cosseno beta. Cosseno alfa, cosseno beta. Aqui, idem. Deixa o programa pensar um pouco antes de... Pronto. Aqui. Cosseno alfa. Cosseno alfa. Pronto. Daqui. Cosseno alfa. Bem, corrigimos nossa decisão até aqui. Aqui também preciso corrigir. O programa parece estar querendo travar. Pronto. Aí aqui nessa separação, a primeira está aqui. Cosseno alfa. Cosseno alfa. Cosseno pronto. E por fim, os cortes. Daqui a pouco a gente fala do corte. Vamos só recapitular. Então, eu mudei aqui a decisão de quem a gente ia multiplicar e dividir para cosseno alfa e cosseno beta, porque vai ser mais conveniente, já que essa expressão eu não posso continuar daqui para frente, porque eu não posso substituir isso aqui por uma expressão, uma razão trigonométrica conhecida. Então, botei cosseno beta, cosseno alfa no lugar. Corrigi aqui, fazendo a permutação entre esses dois, cosseno beta, cosseno alfa. Reescrevi aqui a fração de fração com cosseno beta, cosseno alfa. E repassei o denominador para ambos. Aí agora a gente vai corrigir esse de baixo em função desse aqui. Aqui agora, quando eu cancelar esse cosseno com esse cosseno, eu vou ter aqui cosseno alfa no lugar. E quando eu corrigir aqui, cancelar cosseno alfa, eu vou ficar com seno beta sobre cosseno beta aqui em cima. Então vamos corrigir primeiro esse. Quando eu cancelar cosseno daqui, lá em cima, aqui embaixo, eu vou ficar com cosseno alfa. Quando eu corrigir essa outra de cá, a parte de cima aqui vai ficar um seno de beta. Aí eu volto para cá só para a gente checar. Bom, vamos olhar aqui essa parte. Essa parte aqui de cima eu cancelei esse cosseno com esse cosseno. Então eu fiquei com seno alfa, cosseno alfa. Está correto aqui. Nessa parte de cá, eu cancelei esse cosseno alfa com esse cosseno alfa. Fiquei com seno beta, cosseno beta. Olhando aqui a parte de baixo, depois da correção eu vou cancelar esse cara com esse, vou cancelar esse cara com esse. Então todo mundo aqui foi cancelado. Então, essa primeira parcela daqui de baixo, ela vira 1. Toda essa parcela aqui vira 1. Aí eu olho aqui a segunda. Quando eu olho aqui para a segunda, eu tenho seno de alfa com cosseno de alfa, seno de beta com cosseno de beta. Eu não tenho ninguém aqui para cancelar. Então, essa segunda vai ficar
seno alfa. Seno alfa, seno beta, não? Vou colocar já como um produto. Barra fraca que tá indo aqui. Barra C dot. Então, seno alfa já vou colocar embaixo do cosseno alfa. Seno alfa, cosseno alfa, C dot. Barra fraca. Aqui, seno beta, que é o que restou, sobre cosseno de beta. Ok. Aí sim está organizado. É quando eu olho para isso aqui, dá para ver que essa caminhada que deu, ela resulta nessa simplificação que a gente tem aqui. Seno com cosseno vira tangente de alfa, seno de beta, cosseno de beta vira tangente de beta, 1 permanece como 1, seno alfa, cosseno alfa vira tangente de alfa, seno beta, cosseno beta vira tangente de beta. Então, a expressão final que a gente obteve é essa de cá, onde se eu quero obter a tangente da soma de dois ângulos, basta que eu pegue a soma das tangentes em separado, sobre 1 menos o produto das tangentes. Vamos fazer um exemplo aqui e verificar se isso vai dar certo. Primeiramente, vamos ver se deu para entender aqui a correção que foi feita com relação à escolha de quem a gente multiplicou e dividiu. A escolha que a gente tinha feito anteriormente, ela não estava errada, porque o cálculo em si não estava errado, só que a expressão que a gente chegou aqui embaixo, ela não podia mais ser simplificada. Então, ficava uma expressão que ela era tão difícil de lembrar quanto essa própria daqui de cima. Então, não havia ganho nenhum em ter feito aquela conta. Quando eu fiz essa mudança agora para o cosseno beta e cosseno alfa, as simplificações resultaram nessas expressões de tangente aqui, que aí sim, agora ela faz sentido para mim. Porque agora com essa expressão a minha vida fica mais fácil. Me falem aí se vocês deu para entender e deu para verificar que essa expressão ela é mais simples do que essa expressão, que naturalmente seria que a gente adotaria para poder calcular da tangente. O senhor podia ampliar um pouco a expressão? Tá meio pequeno. Ele não vai ampliar mais que isso. Por mais que eu aproxime, ele vai escrever nesse formato. Deixa eu ver se eu fazendo isso. Mesmo assim, ele não vai aumentar a expressão. Por mais que eu aproxime, ele vai aproximar a tela, mas a expressão ela não muda de tamanho, não. Obviamente, como a gente chegou a essa expressão aqui, a gente também obtém a expressão da cotangente, que é simplesmente substituir uma pela outra, né? Deixa eu puxar isso para cá, que não. Então, se eu quero escrever a cotangente, deixa eu pegar aqui essa expressão logo. Se eu quisesse escrever a cotangente aqui ao lado, bastava apenas fazer a cotangente disso daqui, é simplesmente isso, que é o inverso, né? A gente sabe que a cotangente é 1 sobre a tangente. Quando eu boto aqui 1 sobre essa expressão, a expressão resulta nessa outra que a gente está vendo aqui. Então, de quebra, a gente tem uma expressão fechada para a cotangente também. E tá conseguindo, forçando aí, tá dando para enxergar o que a gente foi feito aqui? Ele não vai ficar maior do que isso, então não dá para
Nem se eu fizer clicar aqui nele para ele abrir em tela, ele modifica de tamanho. Como é uma fração de fração, ela sempre é representada desse jeito, porque tem muitos termos aqui dentro. Mas o que está escrito nessa etapa aqui é exatamente o que está escrito nessa etapa aqui. Só foi organizado no formato de fração. Então, essa parte que está aqui em cima é isso que está escrito aqui. E essa parte que está aqui embaixo é isso aqui trocando de posição. Então, a parte de cima e a parte de baixo. E daqui para cá, só se pegou o denominador e separou ele para cada um dos lados. O mesmo denominador que está aqui para uma parcela dessa diferença, foi reparado então um denominador para a primeira parcela e um denominador para a segunda parcela. Deu para se situar aí? Deu. Aí a gente ficou com essas duas expressões. Aí vamos fazer um exemplo aqui. Vamos calcular tangente de 75. Eu quero calcular a tangente de 75 graus. Tangente de 75 graus, ela pode ser escrita como a tangente da soma de 2 graus. Posso usar quem aqui para tangente de 75? É 30 e 45. 30 mais 45. Então, 30 e 45. Eu estou aqui pegando tangente de 30 e 45. Usando essa expressão, eu vou chegar que vai ficar em barra frac. Na parte de cima é a soma das tangentes em separados. Então, tangente de 30 mais tangente de 45 sobre 1 menos tangente de 30 barra cidade tangente de 45 graus. Compara com essa expressão, essa daqui. Então, estou querendo a tangente de 75, tangente de 75 é tangente de 30 mais tangente de 45. Poderia ser tangente de 45 mais tangente de 30, não vai fazer diferença nenhuma. E aqui diz que eu posso pegar as tangentes em separado, está aqui, 1 menos o produto destas mesmas tangentes. Aí aqui a gente continua. Deixa eu copiar tudo isso aqui. Eu vou substituir aqui embaixo. Tangente de 45 no lugar disso aqui. Quanto é que é a tangente de 30? Raiz de 3 sobre 3. Barra frac. Barra SQRT. 3 sobre 3. Está aqui. E aqui novamente, vou pegar tudo isso aqui. Vou escrever barra frac. SQRT 3 sobre 3. E quanto é que é a tangente de 45? 1. Então, aqui eu vou substituir por 1. E aqui, novamente, eu vou substituir por 1. E ficamos com essa expressão aqui. Consigo melhorar essa expressão ainda. Deixa eu copiar ela aqui.
Então, na parte de cima, eu vou poder tirar o MMC, né? Deixa eu puxar para baixo só para poder visualizar. Então, aqui, ó, eu vou fazer o MMC. Então, no lugar de raiz de 3 sobre 3 mais 1, vai ficar a raiz de 3 mais 3 sobre 3. Essa daqui é a raiz de 3 sobre 3 vezes 1, vai ser a própria raiz de 3. Depois, deixa eu botar nessa etapa, né? Vamos por partes, para não confundir aí as aplicações que eu estou fazendo para vocês. Então, aqui, primeira coisa, tangente de 30 mais 45, substituir aqui. Depois que cheguei nessa etapa, substituir quem é os valores das tangentes de 30 e 45 daqui. Nessa etapa de cá, eu calculei o mínimo dessa parte de cima, tá aqui, e daqui de baixo, resolvi a parte do produto. Agora eu vou calcular o mínimo dessa parte de baixo. E o mínimo aqui da parte de baixo. Aí eu vou pegar a expressão correta para não ficar. Pronto, a expressão atual é essa. O mínimo daqui da parte de baixo vai ficar 3 menos raiz de 3. 3 menos raiz de 3 sobre 3. E aí eu fico com essa expressão aqui. Tudo isso é só operação de fração e cálculo de MMC. Tá? O que é que eu faço agora nessa etapa aqui para simplificar? Dividir as frações repetindo a primeira e multiplicando pelo inverso da segunda. É um caminho. Vou continuar até aqui mesmo. Então, repetindo a primeira. Repetir a primeira, né? Só que aqui eu vou colocar um barra left. Um barra right. Repetir a primeira, barra c dot. E multiplicar pelo inverso da segunda. Então, barra left. Inverso da segunda. Vai ficar 3 na parte de cima. E na parte de baixo vai ficar 3 menos raiz de 3. E aí, o que é que eu posso fazer mais para melhorar isso aqui? Simplificar o 3 que está multiplicando no denominador e no numerador. Então, vamos lá. Tangente de 75 graus pode ser reescrita como barra fraca barra SQRT de 3 mais 3 e aqui 3 menos. Encerra aí. Pode racionalizar a fração também. E como é que eu racionalizo uma fração desse tipo? Uma fração composta.
E aí? Multiplica por 3 mais raiz de 3, né? 3 mais raiz de 3 em cima e embaixo, né? Tá correto. Sim, sim. Barra left. Barra right. E aqui barra left novamente. Quem não lembra disso, é bom dar uma olhadinha, tá? Fração composta, porque pode ser que seja necessário para fazer a atividade. 3 mais raiz de 3 em cima e embaixo. E aí eu fico com essa expressão. Esse aqui é o resultado dessa simplificação. Só que quando eu chego nessa etapa aqui, eu estou usando a racionalização. Como é um termo composto, ele está negativo aqui, positivo do lado de cá. O que é que isso faz? Isso faz que eu tenha um produto, né? Esse por esse, esse por esse, esse por esse, esse por esse. Embaixo também, esse por esse, esse por esse por esse, depois esse por esse. Então vamos escrever toda essa fração e depois a gente vê que coisas vão se simplificar por essas escolhas que a gente fez. Raiz de 3 multiplicado por 3, vou colocar dessa forma aqui. 3 raiz de 3. Raiz de 3 pela outra raiz de 3 vai dar a raiz de 9. Vou representar a raiz de 9. A gente já sabe que. Então, estamos em raiz de 9. 3 vezes 3 é aqui, mais 9. E novamente 3 por raiz de 3. Então, mais 3 raiz de 3. Ficamos com toda essa expressão aqui na parte de cima. Já já a gente simplifica ela. Aí agora a gente vem para a parte de baixo. 3 vezes 3 é 9. 3 vezes raiz de 3, positivo 3, SQRT 3. Menos 3, menos raiz de 3 vezes 3, vai dar menos 3, RT, raiz de 3. E o outro, menos raiz de 3 vezes a raiz de 3, vai dar menos barra SQRT 9. E aqui a gente começa a perceber o motivo pelo qual a gente escolheu 3 mais raiz de 3. Porque quando a gente faz isso, as parcelas que tem radicando no denominador, que são essas duas aqui, elas vêm com sinal trocado, que vai dizer que elas vão ser simplificadas. Quando a gente melhora esse cálculo da gente, fazendo as devidas simplificações, aqui em cima eu vou ficar com... Isso vai dar 3, então 3 mais 9, 12. Raiz de 3, 3 raiz de 3 somado com 3 raiz de 3 vai ficar 6 raiz de 3. Tá aqui. Aqui embaixo esse cara simplifica com esse, desaparece. Raiz de 3 vai virar, raiz de 9 vai virar 3. Então 9 menos 3, 6. Essa é a nossa expressão simplificada. Como a gente pode ver aqui, todo mundo aqui é múltiplo de 6. Eu vou fazer por etapa, porque tem gente que não lembra. Por em evidência. Então, na parte de cima, eu vou colocar 6 em evidência aqui. Eu vou ficar com 6. Abre parênteses. 12 dividido por 6. Não abre parênteses, não. 2, né? E 6 raiz de 3 dividido por 6 vai ser o próprio raiz de 3.
Aí eu venho aqui e fecho parênteses. Então, isso daqui, se eu multiplicar, ó, 6 vezes 2 dá 12, 6 vezes raiz de 3, 6 raiz de 3. Tudo isso está dividido por 6. Então, agora, como eu tenho um produto, na parte de cima eu posso simplificar isso aqui diretamente. E o meu resultado vai ser 2 somado com raiz de 3. Está aqui o cálculo que a gente fez. A gente puxa um pouquinho mais e dá o resultado final da gente. Que tangente de 75 é igual a 2 somado com raiz de 3. Esse é o nosso resultado. Agora a gente vai na calculadora e vai fazer uma aproximação para isso, para representar com 4 casas decimais. Então, 2 somado com raiz de 3 dá 3,7321. Tangente de 75 graus barra CIMEC aproximadamente 3,7321. 3,7321. E aí a gente chegou nesse resultado aqui, tá? Fazendo uso da expressão de soma de frações. Quando a gente vem para o lado de cá e bota 75 a tangente, chegamos ao mesmo resultado, calculando diretamente na calculadora, 3,7321. Obviamente que eu não vou precisar fazer o cálculo, mas se eu tivesse substituído essas expressões aqui trocadas de posição como está aqui, eu chegaria no resultado da cotangente, né? Porque aqui ia ficar, por exemplo, nessa etapa aqui que chegou nesse resultado, que ficou raiz de 3 mais 3 sobre 3, eu ficaria 3 na parte de cima sobre raiz de 3 mais 3 na parte de baixo. E aí eu teria que fazer essa conta novamente, e esse resultado aqui ficaria 1 sobre 2 mais raiz de 3, que seria o valor da cotangente. Então, por tabela, eu também conseguiria chegar ao resultado da cotangente. Beleza? Deu para entender com números aqui como é que eu utilizo a tangente da soma? Deu. Tá? Poderia ter obtido pelo caso inicial, né? Se eu não lembrasse, se em algum momento eu não lembrasse essa fórmula daqui, eu só soubesse essas duas fórmulas aqui. Na verdade, vamos colocar mais para cima. Se eu só lembrasse essas duas fórmulas aqui, eu também conseguiria chegar no resultado. Eu calcularia o seno de 75, calcularia o cosseno de 75 e faria sua devida divisão. E eu chegaria também no resultado. Então, tenho vários caminhos para chegar nesse resultado. E agora, um caminho mais encurtado, né, um atalho, é esse resultado aqui. Alguma pergunta? Não tem muito a ver com a aula, não. Quer dizer, não tem muito a ver com o assunto, mas como foi que o senhor aprendeu a usar o GeoGebra? Acho que dando aula mesmo de matemática. Acho que foi na graduação, quando eu estava fazendo faculdade de matemática. Aí eu precisei em algum momento, acho que foi a disciplina de laboratório de matemática. Aí apresentaram a ferramenta para a gente fazer uso dela com desenho geométrico. Aí eu me familiarizei com o GeoGebra. Agora, essas continhas, esses símbolos que eu faço aqui, ele não é uma característica particular do GeoGebra.
Ele é uma característica do LaTeX, que é isso aqui. Que é esse outro programa aqui, que ele é um programa simbólico, e aí o programa do GeoGebra, ele reconhece. Então, assim, aí você, pegando qualquer apostila,zinha de LaTeX, por exemplo, essa daqui, ele ensina bastante parte de codificação simbólica, que é aquilo que eu estava fazendo ali para escrever. Por exemplo, se eu quiser escrever um símbolo em cima de uma letra, tem uma simbologia aplicada para isso. Colocar um texto no centro, texto com a esquerda, texto à direita, simbologia de caracteres especiais, escrever a palavra em negrito, aparece. Vamos testar isso aqui. Barra text BF. Vamos ver se ele aceita. Barra text BF. Tá aqui. Aí ele vai e escreve em negrito. Então, a codificação que eu uso aqui, não sei se era esse o foco que tu queria saber como é que eu aprendi a mexer, a escrever as fórmulas no GeoGebra, é baseado em outro tipo de programa que é um programa de escrita matemática, que é para poder escrever livro. Aí tem todas as simbologias, a parte mais interessante são os símbolos matemáticos, né? Essa apostila aqui é bem geral. É, por exemplo, aquele símbolozinho de overline. Teve gente que fez a atividade da semana passada e fez as demonstrações, né, a justificativa do cálculo usando o GeoGebra e usando escrevendo as equações no GeoGebra, o que é muito bacana. Então, ó, até, claro que não é uma escrita fácil de se aprender, é mais quando você vai fazendo repetição e você vai escrevendo. Não chegou, ele não tem tantos símbolos. Mas ó, se você quiser fazer layout de página, deixar num formato, você consegue programar para ele poder escrever só dentro daqueles intervalos. VSpace, normalmente é quando você quer fazer um espaçamento na sequência vertical. Tudo isso aqui você consegue fazer com esses códigos. Se tiver interesse, dá uma olhada nisso. Outras coisas também, outras expressões que a gente pode falar aqui, que nem eu falei na aula de quinta-feira, são os arcos duplos e arcos triplos, quádruplos. Ficaria a expressão é simplesmente trocando esse beta. Deixa eu repetir ela aqui. Ah, tá. Estava marcado apagar. Se eu fosse escrever a expressão disso aqui para um arco duplo, eu teria que fazer dessa forma aqui. No arco duplo, eu vou substituir aqui o alfa novamente. E na verdade eu estou querendo achar a tangente de 2 alfa. Tá? Então, tangente de 2 alfa. Digamos, tangente de 60, eu poderia escrever tangente de 30 mais 30. Então, no lugar desse cara seria alfa. E no lugar desse cara aqui, também escreveria alfa pela a definição da fórmula que a gente adotou ali. Isso quer dizer que eu poderia reescrever toda essa expressão da seguinte maneira. 2 vezes tangente de alfa, na parte de cima, sobre 1 menos tangente ao quadrado
de alfa. O que é que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu quero calcular a tangente de 60. Perceba que eu escrevi ali arco duplo, né? Mas eu poderia ter colocado arco triplo. Tangente de 60. Tangente de 60 eu posso escrever ela como tangente de 30 mais 30. Então, eu posso usar a expressão de arco duplo diretamente para obter a tangente de 60, ficando 2 vezes tangente de 30 sobre 1 menos tangente ao quadrado de 30. Eu ficaria com essa expressão aqui, se eu pudesse achar. Vou fazer isso e vou fazer um exemplo interessante depois. Quem é a tangente de 30? A raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3 sobre 3. Então aqui vai ficar 2 vezes tangente de 30. Tá C-dot, é melhor barra frac barra SQRT raiz de 3 sobre 3. Tá aqui. Então aqui, barra frac. E aqui embaixo, 1 menos tá? Então, ó, 2 vezes tangente de 30, 2 vezes raiz de 3 sobre 3. 1 menos tangente ao quadrado de 30, raiz de 3 sobre 3 ao quadrado. Aí, quando a gente vai resolver isso, eu vou ficar com barra frac diretamente. Vou colocar tudo aqui numa primeira fração. Vai ficar 2 raiz de 3. Tá aqui, 2 raiz de 3 sobre 3. Essa é a parte de cima da conta aqui. Então, vou ter que colocar mais um barra fraca aqui. Dois raiz de 3 sobre 3. Aqui embaixo eu vou ter raiz de 3 ao quadrado, que vai dar raiz de 9, que é 3. Então vai ficar 3 sobre 9. Né? Porque embaixo vai ficar 3 ao quadrado, vai ficar 1 nono aqui. Então, 3 sobre 9. 3 sobre 9 é 1 terço. Então, vai ficar 1 menos 1 terço. Essa seria a expressão. Vou repetir essa expressão como um todo e ajustar aquele mínimo ali. Essa parte de cá eu vou resolver esse mínimo. Então, vai ficar aqui 3 menos 1 sobre 3. 3 menos 1 sobre 3, né? Quando eu calculo o mínimo daqui da parte de baixo. Calculando esse mínimo aqui, isso aqui vai dar 2. Então, isso aqui vai ser igual a 2 sobre
3. Será que travou? De tanta conta que ficou aqui. Deixa eu salvar logo isso para eu perder. Vou só até metade para ver se ele aceita. Ficou muita coisa junta. Não tá querendo muito acordo, não. Então, tá aqui. Nós temos essa expressão, a gente substituiu, calculou e chegou até aqui. Quando chega nessa etapa, eu tenho 3 aqui e aqui embaixo eu posso simplificar diretamente ou fazer fração de fração. Para poupar tempo, eu tenho aqui tangente de 60 graus tangente de 60 graus é igual a barra fraca, parte de cima 2 SQRT 3 e embaixo 2. Obviamente, quando a gente faz essa conta, eu vejo que isso aqui vai ficar somente raiz de 3. E aí a gente conclui algo óbvio que a gente já sabia, que é que a tangente de 60 é raiz de 3. Então, eu não usei a soma de arcos, né? Eu usei aqui o arco duplo. Então, eu não precisei de 2 tangentes para chegar ao resultado. Eu usei apenas uma das tangentes. Por exemplo, se eu fosse trabalhar com arco quádruplo, aí ficaria 2α, 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 2α aqui. Então, minha expressão ficaria tangente de 4α é igual a 2 vezes a tangente de 2α, 1 menos tangente ao quadrado de 2α. E no lugar onde tinha tangente 2α, eu substituía essa expressão que a gente está vendo aqui. E aí eu continuaria a minha conta. Outra forma de aplicar essas tangentes duplas, triplas, seria para a gente descobrir algo que a gente não sabe. Não dessa forma aqui. Aqui eu estou pegando algo que eu sei dentro da forma, então tangente de 30 é algo que eu conheço, é por isso que eu estou adotando ele aqui. Mas nesses casos aqui eu poderia fazer uso do contrário, por exemplo, eu ter a tangente de 60 e estar procurando a tangente de 30, como por exemplo isso aqui. Vamos dizer que eu quisesse achar a tangente de 15. Aí eu tenho que tangente de 30 graus vai ser igual a, fazendo uso da forma que a gente acabou de ver, ia ficar aqui 2 vezes tangente de 15 graus sobre 1 menos tangente ao quadrado de 15 graus. Tá? Até aqui, daqui para esse exemplo de cá, é basicamente a mesma coisa, só que o fato é, nesse caso de cá, eu estava supondo que eu conhecia a tangente de 30. Então, eu substituí aqui a tangente de 30 e achei o que eu queria, que era a tangente de 60. Esse é o caminho natural. Normalmente é assim que se faz. Só que aqui eu estou usando o contrário. Estou dizendo, olha, eu quero achar a tangente de 15. Eu não sei quem é a tangente de 15. Eu sei quem é a tangente de 30. Quanto vale a tangente de 30? Raiz de 3 sobre 3. Pronto. Então, eu vou fazer uso dessa informação. Vou chegar aqui e vou escrever barra placa barra SQRT 3 sobre 3. E aí a minha expressão fica com essa cara aqui. Nota que, para eu estar usando o arco duplo, eu só tenho uma variável aqui a encontrar, que é a tangente de 15. Aí eu vou fazer isso aqui, ó.
eu vou substituir no lugar onde tinha tangente de 15 graus o x. Então, eu vou ficar com entenderam a lógica que eu estou fazendo aqui? Eu estou usando a soma de arcos para obter a tangente de 15 graus, que é uma coisa que a expressão não foi feita para se trabalhar dessa forma. O normal é, o que está aqui na expressão é o que eu conheço. E nesse momento eu estou dizendo que eu não conheço tangente de 15, e sim tangente de 30. Eu estou querendo obter a tangente de 15. Aí eu estou fazendo uso dessa maneira. Aí quando chega nessa etapa aqui, a gente trabalha meio pelos extremos. Então aqui eu vou ficar com 1 menos x ao quadrado raiz de 3 é igual a 6x. 6x já está terminando, tá? Eu vou fazer esse exemplo e eu encerro a aula. Aí chegamos aqui a 6x. E aí eu desenvolvo isso aqui mais uma vez. Então, isso aqui vai ficar menos x ao quadrado, que multiplica raiz de 3, né? Então, aqui, ó, 1 vezes raiz de 3, e menos x ao quadrado vezes raiz de 3 é menos raiz de 3. Passando o 6x para o lado de cá, menos 6x mais 1 é igual a 0. Então, a minha expressão se tornou uma equação de segundo grau. Aí, quando eu passo a resolver isso aqui, eu posso escrever aqui delta é igual a quem é menos 6, né? Menos 6 ao quadrado menos 4. No caso aqui, menos raiz de 3 vezes 1. Então, eu tenho aqui 36 somado com 4 SQRT. Vamos ver se está correto. B ao quadrado 36 mais 4 vezes A vezes C. Então, menos raiz de 3 vezes 1. Fiquei com esse delta aqui. Aí, quando eu venho aqui para o x, eu vou ficar aqui x vai ser igual a barra fraca aqui vai ficar 2 vezes menos raiz de 3, né, que é o nosso A. Em cima vai ser menos B. Então, menos 6. É isso mesmo. Somado com mais o 36 mais 4 raiz de 3. Opa, o símbolo de mais ou menos não está certo, não.
Então, eu tenho aqui a minha expressão para a minha raiz. Eu posso simplificar muita coisa aqui. Eu vou ficar aqui com barra frac. Primeira parcela aqui vai ficar 6. Mais ou menos. Na minha raiz, eu não tenho muito o que fazer. Eu posso colocar 4 em evidência. Colocar 4 em evidência aqui. 4 vai ficar... Dá para fazer isso? Vai para 18. O 9 somado com barra SQRT 3. Tá? Então, eu coloquei aqui 4 em evidência, então 4 vezes 9, 36, 4 vezes raiz de 3, 4 raiz de 3. Essa parte de cá eu posso remover da raiz. Aqui a parte de baixo vai ficar menos 2 SQRT 3. Não tem muito o que fazer ali. Aí andando um pouco mais, eu vou ficar com a expressão x vai ser igual a barra frac embaixo, tá, menos 2. Aqui está positivo. Aqui vai sair o 4. Aqui vai ficar 6. Mais ou menos 2 barra 9 menos SQRT 3. Era menos ou mais? Era mais. Então, o que foi que eu fiz aqui? Eu tenho 6 mais ou menos 2, raiz de... Eu tinha 4, eu tenho um produto dentro de uma raiz, eu posso separar em uma raiz de um produto. Então, ficaria raiz de 4 vezes raiz de 9 mais 3, mais raiz de 3. A raiz de 4 é 2, ela vai para aqui para fora. Eu fico com essa expressão. Só que quando eu tenho essa expressão, eu posso simplificar toda ela por 2. Então, eu fico aqui com 3. Aqui desaparece. E aqui na parte de baixo também desaparece. Eu fico com essa expressão aqui. Como eu tenho esse negativo, eu posso trocar o sinal aqui de todo mundo. Não vou mexer com ele agora, não. Vou deixar em formato que está. Então, essa seria uma das possibilidades para a minha raiz. Deixa eu trocar esse sinal, melhor. Então, aqui, igual. Trazer para cá. Essa expressão, eu removo esse negativo daqui. Esse 3 fica negativo. A expressão que era mais ou menos fica invertida. E fica com essa cara aqui. Então, essa é a minha expressão para o valor de x, ou o valor da minha tangente. Aqui eu tenho 9 mais raiz de 3 dentro de uma própria raiz. Essa raiz de 3 aqui eu posso simplificar, então eu vou estar subindo aqui uma raiz de 3, que vai multiplicar todo mundo. Isso aqui é só conta, né? Não está querendo muito acordo, não. Pronto. Então, aqui eu ficaria multiplicando em cima e embaixo por raiz de 3, a parte de baixo, deixa eu colocar aqui, vai ficar 3.
Em cima, todo mundo vai ser multiplicado pela raiz de 3. Então, eu vou ficar aqui com menos 3 raiz de 3. Menos mais. Aí aqui ficaria raiz de 3 multiplicando tudo que está aqui. Então, eu vou levar essa raiz de 3. Vou colocar primeiramente a raiz de 3 para vocês verem. Vai ficar aqui. Essa raiz de 3 multiplicando. Cadê? Onde está a expressão? Barra C dot. Então, ó, racionalizei aqui. Multipliquei a parte de cima todinha por raiz de 3, então vai ficar menos 3 raiz de 3. E aqui vai ficar a raiz de 3 que multiplica essa outra raiz. Aqui embaixo foi multiplicado por raiz de 3 também, que virou raiz de 9, que é o próprio 3. Então fica nesse formatozinho aqui. Quando a gente está nessa etapa da conta aqui, eu posso pegar essa raiz de 3 e passar para dentro da raiz. Então ela vai entrar como se fosse um 3, né? Ela entra quadrada para dentro da raiz. Então, a minha expressão vai ficar x é igual. Tudo que a gente está fazendo é simplificar a fração, deixar ela irredutível. Então, aqui vai ficar 3. Aqui eu tenho menos 3 barra SQRT 3. Menos mais. Aqui eu vou ficar com SQRT 27. Mais 3 raiz de 3. Então, a raiz de 3 entrou na raiz como raiz de 3 ao quadrado, né? Então, no caso, entrou como 3. Então, 3 vezes 9, 27. 3 vezes raiz de 3 vai ficar com essa expressãozinha aí. Poderia simplificar apenas uma das parcelas do 3, mas a expressão não ficaria tão bonita. Então, vamos deixar nesse formato aí. Então, tenho dois valores possíveis aí para a raiz. Seria ser negativa essa parcela de cá, de somar com a raiz de 3, ou ela positiva e somar com 3. Isso porque a gente está chamando... Opa, peraí. Não, tá certo, eu usei x quadrado. Tá tudo certo. E aqui eu disse que x era tangente. Então, isso de cá seria o resultado, os dois resultados para a minha tangente de 15. Eu sei que tangente de 15, ela está no primeiro quadrante, então ela é positiva. Então, eu escolheria um dos valores que fizesse com que meu resultado ficasse positivo. Como negativo e negativo não vai dar um resultado positivo na soma de parcelas negativas, a minha escolha por esse motivo, a minha escolha seria deixar apenas o sinal de mais nesse local aqui. Então, isso aqui seria minha tangente. Vamos ver quanto é que isso dá. Vai ficar até difícil de botar isso na calculadora. Então, raiz de 3 é isso aqui, vezes 3 dá isso, somado com 27 dá isso. A raiz quadrada é isso aqui, então toda essa primeira parcela já está aqui. 5,6741. Vou colocar as contas paralelas aqui, porque senão eu vou me perder. X barra CIMEC. Tem aqui barra frac. Na parte de baixo é um 3. Aqui em cima deu
5,6742. Então, mais 5,6742. E a outra é raiz de 3 é isso, vezes 3 é isso aqui. 5,1962. Então, menos 5,1962, é isso? 19,62. Vai dar um erro de aproximação, já que a gente está trabalhando com 5,1962 somado com 5,6742. Tá? Isso daqui dividido por 3, 0,1593. Zero ponto 1593 foi o que a gente concluiu para x. Se a gente não errou conta, tem uma diferençazinha aqui. Alguma coisa está fora do lugar. Deixa eu ver. Começando do princípio aqui, se a gente errou alguma conta lá atrás. Tangente de 30, 2 vezes tangente de 15, 1 menos tangente quadrado de 15. Até aí tudo bem. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Está aqui. E eu acho que já foi. Quando ele dá essa bugada que está sobrecarregada, ele não volta. Bom, enfim. Vai ficar na aula gravada. Ganha um ponto quem disser onde é que está o erro dessa daí, tá? Tá gravado aí no vídeo, vocês vão poder acessar. Quem achar esse erro, não vou colocar a forma final. Isso. Vocês dão uma olhada nisso aí com calma nessa questão. Quem fizer, corrigir ali onde é que foi, qual o errinho que está ali na conta, mostra onde está o errinho e o resultado bater igual. Aqui o da tangente, né? Tangente de 15, que era o que a gente estava obtendo. Nosso resultado não bateu igual. Então, algum errinho de conta tem ali. Como teve muitas continhas no meio, aí pode ter passado alguma coisa despercebida. Quem trouxer isso aí, a gente discute aqui. Se estiver correta aí, a correção ganha um ponto lá na atividade da semana. Tá bom? É isso, pessoal. Até a próxima. É que o negócio aqui não vai voltar. Peraí, qual é o vídeo que o senhor tinha falado que o senhor tinha falado Oi? sobre... Qual era a videoaula que o senhor gravou que o senhor falou sobre arco triplo? Na aula de quinta-feira. Ah, Tá tá. gravado. Beleza, obrigado. Ela tá já registrada lá. Essa daqui é assim que terminar aqui, que chegar o link. Eu vou publicar também. Aí vai ter até o momento antes do programa dar pau aqui e apagar tudo que a gente fez. Tem muita equação na tela, ele fica sobrecarregado, ele não aguenta. Mas até aquele momento a expressão está todinha na tela, vocês dão um pause no vídeo, aí dá para olhar direitinho, passo a passo, e ver se tem algum erro. Se eu gravar, será que ele... Não, acho que não. Está só processando. É isso. Até mais, pessoal. Bom descanso para vocês. Aí vocês dão uma olhada nisso aí. Ou utiliza do jeito correto a fórmula da tangente. Até mais.